a partir de agora. Então, primeiramente, boa noite a todas as pessoas que estão integrando essa atividade virtual. Essa atividade é uma parceria, né, entre os grupos de pesquisa dos quais participamos. Meu nome é Marcelo Cigales, eu sou professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, e hoje nós discutiremos o capítulo, aliás, o livro, O Ensino de Ciências Sociais em Perspectiva Internacional, que é um livro publicado neste ano de 2025 e que traz uma série de capítulos resultante do evento que foi organizado, né, resultado do evento que a gente organizou em 2023, para discutir o ensino das ciências sociais numa perspectiva internacional, né, junto ao Congresso Internacional do Ensino das Ciências Sociais, né, e nesse congresso é importante ressaltar que ele foi organizado, né, em conjunto com o professor Cristiano Bodar e o professor Hammurabi Oliveira, né? Então, é um evento que surge também da integração, da forte integração que a gente tem desenvolvido no Brasil ao redor do ensino das ciências sociais, do ensino da sociologia, e a ideia foi criar um evento que pudesse congregar pessoas de outras instituições, de outros países, que também pesquisam a história da sociologia, a história do ensino da sociologia e, de maneira geral, a história, o ensino das ciências sociais, né, seja numa perspectiva histórica ou atual. Então, esse livro surge desse congresso e ele é publicado esse ano, né? Então, a ideia da discussão de hoje, do nosso encontro de hoje, é justamente aproximar capítulos que vão estar discutindo história do ensino da sociologia. Também é importante ressaltar que nós temos, hoje, aqui presente, vários especialistas, né, autores que se dedicaram às suas trajetórias acadêmicas a pesquisar a história da sociologia ou a história do ensino da sociologia. Nesse sentido, eu passo para apresentar, né, os convidados de hoje. Começar apresentando o professor Diego Ezequiel Pereira, que é sociólogo, mestre em pesquisa social pela Universidade de Buenos Aires e doutor em sociologia pela Universidade de Sussex, no Reino Unido. Sua pesquisa foca na história da sociologia e nas tradições sociológicas, a partir da interação entre história intelectual, sociologia política e sociologia da educação. Atualmente é pesquisador do CONICET, no Instituto, também, né, faz parte do Instituto de Investigações Gino Germani, da Faculdade de Ciências Sociais, na Universidade de Buenos Aires, onde coordena um grupo de estudos sobre a história e o ensino da sociologia na Argentina e os processos de formação em pós-graduação nas ciências sociais, né? Também é professor na Universidade Nacional do Litoral e professor associado da UNLA, onde dirige uma especialização em educação com foco em pesquisa educacional. É secretário do Comitê de Pesquisa 8, História da Sociologia da Associação Internacional de Sociologia. O professor Diego Pereira também é uma dos principais investigadores sobre a história da sociologia na Argentina, né? Ele tem se dedicado a orientar, né, diversos trabalhos a nível de mestrado, a nível de doutorado, né? Então, é uma referência bastante conhecida sobre a história da sociologia no contexto argentino. Seguindo, também temos o professor Juan Pedro Blois, que é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, pesquisador adjunto do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET, e professor na graduação e pós-graduação da Universidade Nacional de General Sarmiento, na Argentina. Foi pesquisador visitante na Faculdade de Ciências Sociais, na Universidade Autônoma do México e do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Publicou em 2018 este livro, né,
Meio século de sociologia na Argentina, ciência, profissão e política, 1957-2007, que é um livro também publicado, traduzido e publicado em inglês e em alemão, né? Então, este livro, resultado da tese de doutorado do professor Juan Pedro Blois, e que se constitui hoje, né, uma referência fundamental para a gente conhecer melhor a história da sociologia na Argentina. Na sequência da apresentação, temos o professor Cristiano Bodar, que é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e professor do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, né? Ele coordena o grupo de pesquisa Ensino dos Conhecimentos das Ciências Sociais, tem coordenado o GT História do Ensino e Sociologia, junto ao Encontro Nacional do Ensino de Sociologia na Educação Básica, e também do Congresso da ABEX, da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Ele é vice-presidente da ABEX e autor de vários livros e dossiês sobre o ensino das ciências sociais, incluindo também este livro, que saiu recentemente, O que Aprender para Ensinar Sociologia, da editora Café com Sociologia. Tá? E também, como convidado de hoje, temos o professor Hammurabi Oliveira. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, livre docente em Cultura e Educação pela Universidade Estadual de Campinas, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e presidente em exercício do Grupo Temático 9, Ensino Sociológico, da Associação Internacional de Sociologia. Ele também publicou recentemente esse livro, né? O Campo do Ensino de Sociologia no Brasil, Gênese, Agentes e Disputas, né? Um livro também bastante importante para a gente conhecer o campo de pesquisa sobre o ensino de sociologia das ciências sociais no Brasil. Todos os nossos convidados de hoje, né, eles participam deste livro, né, O Ensino das Ciências Sociais em Perspectiva Internacional. O professor Diego Pereira, ele realizou o prefácio do livro. O professor Hammurabi Oliveira, né, tem um capítulo discutindo a cidadania, e o professor Cristiano e o professor Juan Pedro têm capítulos voltados para a história da sociologia, da história do ensino da sociologia, né? Então, agradeço desde já a presença dos nossos convidados. Desejo que essa seja uma noite que a gente possa discutir, né, a história da sociologia, a história do ensino da sociologia no Brasil, na Argentina, né, trocar ideias, trocar experiências, e eu espero que seja, então, muito proveitoso, né, para a gente fortalecer, né, os laços, as relações que já vêm sendo estabelecidas, né, nos últimos anos. Deixo o meu reconhecimento aqui também ao esforço do professor Hammurabi de transitar, né, nesses diversos países, né, e acho que o contato que o professor Hammurabi Oliveira tem feito, né, nos últimos anos vai justamente nesse sentido da gente poder trocar, fazer intercâmbio, né, de ideias, de projetos para fortalecer, né, o campo de pesquisa sobre a história da sociologia nos países latino-americanos. Vou passar a palavra diretamente para o professor Diego Pereira, que vai poder também nos contar um pouco mais, né, a respeito do livro, já que ele é o autor que faz o prefácio dessa obra. Muito obrigado, professor Diego. Palavra. Hola, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Obrigado, Marcelo. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Es un gusto encontrarme con Cristiano, con Hammurabi, con Pedro, con Juan Pedro, que siempre que nos encontramos o en pantalla o personalmente, generamos una experiencia de aprendizaje conjunto que es muy, muy interesante y muy productiva. Yo celebro la presentación de este libro. La verdad es que es una muy buena noticia para el campo de la enseñanza de las ciencias sociales y especialmente de la sociología en nuestros países. Ustedes en el prefacio van a poder encontrar una serie de reflexiones que tienen que ver con dos niveles que yo voy a reiterar hoy.
El primero es que pensar la enseñanza de las ciencias sociales, l'ensino do sociología, nos acerca a la posibilidad de encontrar preguntas y respuestas sobre la función de las ciencias sociales en la escuela. Y en segundo nivel, en un segundo lugar, la posibilidad de conceder una agenda de investigación sobre la enseñanza de la sociología que es realmente necesaria para la propia defensa de la disciplina en contextos bastante hostiles. Entonces, en primer lugar, me parece que este tipo de trabajos contribuye a fortalecer, defender, potenciar el lugar de las ciencias sociales en la escuela, que tiene básicamente dos dimensiones. Primero es la de contextualizar y desnaturalizar la realidad social. Y en este sentido me parece que las ciencias sociales son fundamentales para denunciar la desigualdad o las desigualdades. Y además, en muchos países, en Brasil, en Colombia, en Perú, pero no también en Argentina, puede promover la construcción de identidades, la construcción identitaria que pueda desafiar un sistema de dominación político-cultural. En este sentido, creo que las ciencias sociales contribuyen a la formación de los estudiantes en los diferentes niveles, especialmente estamos pensando en la escuela secundaria, en la escuela media, en el nivel medio, para formar estudiantes que cuando terminen sus estudios sean mejores trabajadores y mejores trabajadoras, que puedan tener capacidades para, además de aplicar conocimiento instrumental y hacer trabajo operativo, construir conocimiento significativo mediante su trabajo para poder transformar la realidad simbólica y material, pero al mismo momento también, o al mismo lugar, también se espera que las ciencias sociales fortalezcan la construcción ciudadana, que eso está previsto en muchos de los contenidos curriculares en nuestros países, pero que contribuye a una ciudadanía activa, crítica y comprometida, y a la vez que estos egresados que puedan familiarizarse con las ciencias sociales, especialmente con la sociología, puedan convertirse en productores y consumidores responsables. Por lo cual, las ciencias sociales en la escuela son importantes. Y tenemos que defender ese lugar, ese espacio de reflexión crítica que aporta las ciencias sociales. Y por otro lado, la consolidación de una agenda sobre la enseñanza de la sociología, de alguna manera también nos obliga a pensar desde la gestión académica la posibilidad de enfrentar las tensiones que ocurren en la programación de la enseñanza. Y entre varias de las tensiones que yo recupero en el prólogo, quería elegir dos ahora. La primera es la más importante, que me parece que es el gran desafío de los últimos años, ligado a todo el debate sobre el derecho a la educación, pero a la vez un sistema educativo que busca ser más eficiente en el uso de los recursos y sobre todo lograr resultados de aprendizaje. ¿Para qué está la escuela? ¿Para qué funcionan los sistemas educativos? Para que los estudiantes se apropien de contenidos, para que logren aprendizaje. Cuando hablamos de ensino estamos hablando de aprendizaje también, en un proceso en el cual es casi una relación inescindible. Si pensamos en la enseñanza, tenemos que pensar en el aprendizaje. Y en ese sentido hay una tensión que atraviesa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la tensión entre calidad e inclusión. Generalmente, mucho de lo que se está trabajando en este tipo de investigaciones demuestra que aquellas instituciones de mayor calidad excluyen. Esto es muy típico en países como Ecuador o Australia, donde hay muchos trabajos donde la escuela y la universidad se orientan a construir sistemas de calidad, pero solo logran buenos resultados aquellos que excluyen a los aborígenes, excluyen a los sectores populares.
Y entonces la calidad pensada en resultados termina siendo procesos de evaluación más tradicionales, más tecnocráticos, poco democráticos, y pensar la inclusión en términos de procesos, prácticas, parece más innovador, pero a veces entonces incluimos muchos y nos olvidamos de la calidad. Entonces, estamos obligados a pensar en términos de las ciencias sociales la posibilidad de que estas dos dimensiones no sean antagónicas, sino que sean complementarias, de pensar criterios de calidad inclusiva, porque lo que realmente se espera es que los sistemas educativos puedan lograr o puedan hacer que todos los niños jóvenes estén dentro de la escuela, que haya plena inclusión en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad. Y esto significa la eliminación de un conjunto de barreras físicas, culturales, lingüísticas y hasta étnicas. Pero que todos entren a la escuela no sirve de nada si no garantizamos que no garanticemos la posibilidad de que todos ellos, o que todo el sistema, pueda crear entornos educativos equitativos, que permita que los estudiantes y las estudiantes se apropien de contenidos significativos para la vida laboral y social de su futuro. La segunda tensión, que me parece que también tenemos que pensar, es la tensión entre la universalidad del currículum y la necesidad de adaptarlo a demandas locales. Yo creo que es completamente necesario que haya contenidos mínimos y consensos curriculares a niveles nacionales. Si enseñamos sociología o enseñamos ciencias sociales, no podemos permitir que haya una gran fragmentación curricular, que en el norte de Brasil se enseñe una cosa, en el sur otra, o en la Patagonia, Argentina, se enseñan algunos contenidos de sociología y en Jujuy otros. Yo creo que la universalidad es una garantía de igualdad educativa. Pero el desafío de la enseñanza es que esa universalidad de contenidos tenga la aplicación de esos contenidos, o sea, el currículum en movimiento, la gestión del currículum, pueda tener cierta flexibilidad para adaptarlos a demandas, contextos locales, contextos lingüísticos, contextos sociales, y eso tiene que ver con la posibilidad de crear estrategias didácticas y un conjunto de actividades que permitan apropiación de contenidos, pensando en los sujetos de aprendizaje y en los contextos sociales, en los entornos escolares, en los climas escolares, en las tradiciones político-culturales de cada región. Entonces, no es ni una cosa ni la otra, es la idea de pensar una universalidad curricular que garantice igualdad, pero con capacidad de adaptación a contextos y demandas locales. Porque además, lo que tenemos que garantizar la uniformidad, tenemos que evitar fragmentaciones, pero tenemos que contextualizar los currículums. Y este libro además nos permite pensar en todas las propuestas que aparecen en los capítulos de una perspectiva comparada, una perspectiva comparativa. Solo se puede pensar esta perspectiva comparativa entre diferentes países, entre diferentes regiones o subregiones, en la medida en que podamos pensar algunos criterios de la comparación. Porque en realidad nuestros países, en términos lingüísticos, en términos de los sistemas educativos, en términos de nuestras culturas, son muy diferentes. Entonces, esa sociología o esa disciplina en la diversidad político-cultural, ¿cómo comparamos? Entonces, me parece que hay que hacer una buena
contextualización de los sistemas educativos, de los proyectos educativos de cada país. Hay que recoger, recuperar las diferentes tradiciones culturales que son la base de las tradiciones sociológicas nacionales, de las historias de la sociología, de las preguntas clave sobre la sociología, las preguntas claves que la sociología ofreció sobre el proceso de construcción de la nación, sobre el cambio social, sobre las clases, sobre la relación entre sociedad civil y Estado en cada país, sobre el concepto de democracia en cada país. Y finalmente me parece un tema importante que también aparece en el libro y que sirve para comparar, que tiene que ver con que es fundamental para la enseñanza de las ciencias sociales y la sociología en particular, que es la formación docente. Parece que tenemos que pensar en esta historia de cómo se enseña sociología, cómo se forma a los docentes. Entonces, me parece que es una agenda de investigación que tenemos que seguir desarrollando. Bueno, y finalmente me queda solamente felicitar a los autores y autoras, recomendar el libro y seguir trabajando. Muchísimas gracias. Obrigado. Muito obrigado, Diego. Muito interessante, né? Essa perspectiva também dos desafios que os contextos nacionais nos colocam quando a gente quer fazer pesquisa comparativa, né? Seja para entender o ensino das ciências sociais na contemporaneidade, seja também para a gente compreender a história do ensino das ciências sociais, da sociologia, né? Eu acho que essa é uma questão bastante pertinente e acredito que muito pertinente para a apresentação, inclusive, dos capítulos, né? Que o Juan Pedro e o Cristiano vão falar agora, né? Vão falar de história, né? Como fazer história da sociologia, como fazer história do ensino da sociologia, né? Quais as dificuldades, então, para a gente perceber essas diferenças, né? Eu acabei não falando, eu acho que é importante, pelo menos, ressaltar, né, os aspectos de outros capítulos que estão nessa coleção, para além daqueles que se dedicam à história. É importante destacar que há um capítulo da professora Rywin Connell, que ela vai se debruçar, né, sobre perspectivas democráticas na educação em ciências sociais, né? Então é o capítulo que abre a coletânea, que é um capítulo bastante instigante, né, para a gente pensar qual que é o papel do ensino das ciências sociais na contemporaneidade. Nós temos também o capítulo do professor Hammurabi Oliveira, que está aqui conosco, né, Cidadania e Ensino de Sociologia no Contexto de Crise Democrática, um convite, né? Temos um capítulo sobre a história, aliás, sobre o ensino da sociologia no contexto francês, escrito pelo professor Igor Martinat. Temos um capítulo do professor Isabelino Siede, da Universidade Nacional de La Plata, Pensar sobre a realidade social a partir da sala de aula. Temos um capítulo falando sobre o ensino da sociologia no contexto do Uruguai, escrito pela professora Dinorá Mota de Souza, e um capítulo também escrito pelas professoras Annette Tesley, Catherine Lyon e pelo professor Sultan Khan, né? As professoras Annette e Catherine são do Canadá e o professor Sultan Khan da África do Sul. E eles escrevem um capítulo relatando o surgimento do grupo temático Ensino Sociológico junto à Associação Internacional de Sociologia. Então, desde 2019, nós contamos com um grupo temático na Associação Internacional de Sociologia que vai se dedicar a discutir o ensino da sociologia. Inclusive, convido vocês a conhecerem a revista Sociological Teaching, do qual eu sou editor e que tem publicado periodicamente artigos, resenhas, entrevistas sobre ensino de sociologia em perspectiva global. Na sequência do livro, nós temos, então, o capítulo do professor Juan Pedro, que vai apresentar hoje, o capítulo do professor Cristiano, que também será apresentado hoje,
e mais 3 capítulos. Um deles advindo da Espanha, escrito pela professora Ana Maria Badanelli Rubio e pela professora Cecília Valbuena Canetti, e elas vão se debruçar sobre os livros didáticos, né, das ciências naturais e como que esses livros didáticos publicados no contexto espanhol entre os anos 60 e 90 abordam os sistemas de produção. É um estudo bastante interessante para quem se dedica aos livros didáticos. Na sequência, também temos o capítulo da professora Ana Martina Baron, Engerhoff, aqui do Brasil, e ela também fez toda a sua formação, né, pesquisando o ensino da sociologia a partir dos livros didáticos. Né? Então, também um capítulo que aprofunda esse debate sobre ensino de sociologia e livros didáticos. E, por último, um capítulo escrito pela professora Ana Clara Damasio sobre os estudos étnico-raciais dentro do Congresso Internacional do Ensino das Ciências Sociais, que aconteceu em 2023. Vou passar a palavra, então, para o professor Juan Pedro Blois, que fará a sua apresentação. Ok, muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Convite faz 2 anos também em Brasília. Para mim é uma honra compartilhar esse momento com você, com o professor Cristiano, o professor Amurabi e o professor Diego, que também sempre é muito bom encontrar ele na tela ou presencialmente. Eu vou fazer uma rápida apresentação das ideias principais do capítulo, do meu capítulo. Para isso eu preparei um PowerPoint que eu vou compartilhar, se puder. Acho que aí está compartilhando. Sim, Tá. Está aparecendo aqui, Juan. Ótimo. Então, a ideia dessa apresentação é apresentar algumas reflexões teórico-metodológicas sobre o estudo da história do ensino da sociologia, né? Ahí va. Então, antes de começar, queria introduzir alguns esclarecimentos prévios. Acho que o slide já mudou, né? Essas reflexões teórico-metodológicas que eu vou apresentar surgen de uma pesquisa sobre a história da sociologia na Argentina, que não teve como centro o estudo do ensino, mas, mesmo assim, o ensino ocupou um lugar central porque na formação de qualquer disciplina ou profissão, o ensino universitário, no meu caso, que eu estudei, é fundamental, né? Então, a pesquisa teve foco no ensino na graduação, não teve foco na pós, que na Argentina, comparativamente com o Brasil, teve um desenvolvimento bem mais tardio, e também não me foquei no desenvolvimento do ensino no nível médio, que também tem na Argentina um desenvolvimento mais tardio e bem menor se comparado com Brasil. Eu vou ir meio rápido para apresentar alguns grandes traços. Eu queria ressaltar, sim, uma diferença importante entre o Brasil e a Argentina, que o curso de graduação, o bacharelado e a licenciatura são em sociologia e não em ciências sociais, né? Aí tem umas geografias disciplinares bem diferentes dos 2 países, que eu acho que é algo bem interessante para pesquisar, que o próprio professor Amurabi fez algum estudo sobre isso. E essa história que eu reconstruí no caso argentino, teve uma instituição central que era a UBA, né? O curso de ensino, bacharelado de sociologia da UBA, que é o primeiro curso de sociologia no país, o mais estável. Enfim, eu vou rápido, poderia falar muitas coisas, mas queria assim deixar esclarecidos esses pontos. O que eu queria falar, apresentar, e o que apresenta sobretudo esse capítulo, tem a ver com a perspectiva institucional, a perspectiva com que eu organizei o olhar desse desenvolvimento dessa disciplina. Para mim foram muito inspiradores os trabalhos de Fleck e o clássico de Sois Turner
sobre The Impossible Science, que presentan lo que ellos llaman una perspectiva institucional o institucionalista. É óbvio falar que a idea de institucional, perspectiva institucional, tem diversos significados, un concepto bien polissémico, né? Já o Durkheim falava que a sociologia poderia ser definida como estudo das instituições, né? Naquele segundo prefácio das regras do método sociológico, en economía significa uma coisa, enfim, é bem variado, mas no caso da história das ideias, no caso da história da sociologia, das ciências sociais, tem a ver com um enfoque, com uma perspectiva analítica que coloca o foco na infraestrutura, né, material da produção das ideias, das condições sociais de produção das ideias que tem a ver com recursos, com relações, redes. Então, eu estava interessado em reconstruir essa história da sociologia a partir de um foco atento a essa infraestrutura da prática intelectual e acadêmica. Eu não queria fazer uma história dos grandes nomes, né, da disciplina, em geral grandes nomes de homens, nem uma pura história das ideias, sino estava interessado em reconstruir a produção das ideias em conexão com essas condições sociais de produção, tentando dar conta dos mecanismos e processos sociais que condicionam, né, como fala aí, a forma como os intelectuais acadêmicos producen, forjan, no sé si eso existe en portugués, as ideas deles e constroem as carreiras, né? Aí tem uma cita de um livro de Neil Gross que eu gosto muito, porque eu acho que recupera o espírito do que é uma sociologia do conhecimento, da produção intelectual, que está aí escrita, não vou ler, mas tem a ver com falar, a produção de ideias não é simplesmente o espírito da época ou um interesse de classe, como falaria uma perspectiva marxista tradicional, ou essa primeira sociologia do conhecimento menos sofisticada, sino que tem a ver com as condições em que as pessoas vivem e trabalham em determinadas condições, essas pessoas, os intelectuais, aquelas pessoas que, fala o Gross, são o suficientemente afortunados para trabalhar numa universidade ou em um âmbito acadêmico. Eu gosto desse olhar institucional porque tem é um olhar que desacraliza, né, a produção intelectual. E também porque permite pensar uma dimensão fundamental para mim na hora de estudar o mundo intelectual, que é o mercado de trabalho, né, acadêmico, não acadêmico, que tem esses profissionais, esses intelectuais. Está citado aí o clássico e um dos melhores textos que eu acho que tem na história da sociologia do conhecimento, de Ben David e Randall Collins, sobre o surgimento da psicologia na Alemanha no final do século XIX, princípio do século XX, onde eles mostram muito bem como o campo saturado da fisiologia e o campo com mais vagas na filosofia fez com que alguns médicos flutuaram para a filosofia, criando um novo campo no meio, que que foi a psicologia. Eso muestra muy bien cómo las ideas no fluctúan no ar, no es que las ideas crean ideas per se, sino que esas ideas siempre tienen un contexto de producción. Entonces, esas son las razones por las cuales eu fiquei muito interesado nessa perspectiva das instituições. Não tem tempo para falar de como isso dialoga com a noção de campo de Bourdieu, que também foi uma inspiração para meu trabalho, mas o que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: essas perspectivas mais de estudo da formação das instituições e como as instituições, os ambientes do trabalho condicionam a produção intelectual, bloqueiam certas ideias, incentivam outra, a produção de certas ideias, outras, etc. Foram, em geral, perspectivas produzidas nos países centrais, né? E a particularidade que eu tinha na hora de estudar a sociologia argentina, como mostraram vários trabalhos, entre eles os trabalhos de Diego aqui presente, é que a trajetória da sociologia na Argentina era muito acidentada, né? Muitos golpes de Estado, muitas idas e voltas, o próprio processo de Germani, como falava antes Hammurabi ou Marcelo, já não lembro,
o popstar, assim, da sociologia na Argentina. Ele ficou dando aula há 4 ou 5 anos, né? E já depois teve um processo muito diferente, enfim, muitas idas e voltas. Aí ilustra esse slide com essa foto que tem a ver com uma toma, uma ocupação da universidade, um corte da rua em filosofia e letras, nos anos, acho que era, já não me lembro, Diego, talvez te lembre melhor, começos dos anos 60, enfim, umas instituições muito, uma institucionalização muito interrompida, com muitos zigue-zagues, até tan pronunciado que uma pesquisadora muito famosa também, Ebe Besuri, fala do Sísifo do Sul, né, para pensar nas ciências sociais, que estavam sempre começando de novo, sempre começando e caindo. Então, na hora de utilizar, movilizar esa perspectiva institucional para estudar ese objeto, esa historia, ese fenómeno tan accidentado, bueno, eu descubrí que tenía algunas limitaciones ese enfoque, o sobre todo un uso, para ser más justos, un uso poco reflexivo de ese enfoque, que tiene a ver con dos vieses principales que vos mencionar, mas vos deixar ahí quieto, que son un viés teleológico, ¿no? De pensar que a institucionalización siempre un proceso que llega al mismo punto, y un viés formalista, que es un uso medio así, ritualista, ¿no? En tal año se llegó tal revista, en tal año tal cadeira, en tal año tal curso, sin mergulhar na vida anterior, de que significa, como era a dinámica dessas instituições, que não é sempre fácil, né? Nas pesquisas históricas reconstruir, mas que é importante. Então, para essa abordagem densa das instituições, sim, e não esse olhar mais formalista, foi para mim muito inspirador o desafio de producir un libro en inglés en base ao libro que eu tinha escrito sobre a sociologia en Argentina, que mostrou Marcelo Anchis, que, si ven, o libro en inglés está baseado en muito diferente do caso argentino, do libro argentino, porque o público que eu tinha na cabeza eran dos públicos totalmente diferentes. O público, o libro en español foi editado numa colección sobre historia da uva, então eu nunca pensé ni sentía necesidad de explicar muy bien cómo era UBA, cómo era el sistema académico. No fiz una contextualización, como falaba Diego antes, tan aprofundada del desenvolvimiento de la sociología en esa institución. Cuando eu tive que ir a explicar a un lector así, internacional, ¿no? A alguien de fuera que no tenía por qué conocer un caso argentino, eu me deparé con la necesidad de objetivar un tanto de dimensiones de ese sistema académico y de la sociedad argentina como un todo, que fueron muy importantes como estímulo ao exercicio da objetivación. Entonces, eu me permito hablar de la traducción, ¿no? No la traducción automática de un chat GPT, sino la traducción que alguien faz tentando buscar las palabras, tentando reconstruir para alguien que no conoce cómo es el objeto, como un truco do oficio, ¿no? Pensando en Howard Becker. Nunca lembro si vocês traduciram desse jeito a ideia do Howard Becker. Então, só vou dar um exemplo, ou dois. Quando a gente, já na primeira, quando eu fiz a pesquisa dos livros em espanhol, já era claro que os estudantes tinham tido um peso como público muito importante na dinâmica da sociologia na UBA, porque a UBA no tenía ENEM, todo el mundo que quería estudiar tenía ingreso irrestrito, no tenía cómo calcular las vagas, porque dependía mucho de la voluntad de las personas de estudiar, entonces tenía una organización más instable en términos de número de estudiantes. También los estudiantes tenían un poder bastante significativo en el gobierno, en un co-gobierno de la institución. En fin, yo tenía olvidado para eso, pero a necesidad de contar eso para alguien de fuera me fez ver dimensiones adicionales, ¿no? Por ejemplo, bueno, está en esa politización que siempre que fue muy importante en la trayectoria de la sociología en Argentina. ¿Cuánto tiene a ver el fato, por ejemplo, de los estudiantes cursar un curso de sociología luego después de terminar el ensino medio? En otros campos académicos, Estados Unidos, por ejemplo, la sociología es una especialización que ven después, son estudiantes bien nuevos.
¿cuánto de esa inclinación para a politización, a rebeldía, a revolta, no tiene a ver con que un curso era sin examen, cualquier uno podía entrar, salir, no era pago, no tenía preocupación de conseguir un trabajo para pagar un endividamiento, en fin, cuando hay gente que comienza a pensar cómo es un ensino de la sociología en otros contextos, para explicar para esos otros cómo es en un propio contexto, bueno, ahí emergen ciertas pistas analíticas, ciertas diferencias, ciertos contrastes que permiten, yo eso, estimular o radicalizar o ejercicio de objetivación. También podría dar ejemplos de economía para gente y para los argentinos que estamos aquí en este encuentro. A inflación no es algo que pensamos cotidianamente, mas estemos muy naturalizados, mas también, ¿cuánto impacta en la propia producción de las ciencias sociales a inflación? Claramente TEVI faz un tiempo, ya varios años, una mirada más cualitativa en las ciencias sociales, mas es muy difícil en Argentina hacer pesquisa cuantitativa. A causa de inflación, você pode, agora já é outro contexto, né? Mas faz alguns anos você podia recibir um subsídio, um grant de pesquisa, mas o governo pagava em parcelas, a grana já desvalorizada, então se você queria montar uma pesquisa um pouco mais sofisticada, já era uma... Então eu acho que esa necesidad de explicar para alguien de fuera extremaba ese ejercicio de objetivación. Y ahí, ya para finalizar, cito una frase muy famosa de Bourdieu en Homo Academicus, que es un desafío para todo aquel que estudia la propia disciplina, un propio mundo de pertenencia, ¿no? Que fala lo siguiente, está ahí en español: el sociólogo que toma como objeto su propio mundo, en aquello que tiene de más próximo y familiar, no debe, como hace el etnólogo, domesticar lo exótico, sino exotizar lo doméstico mediante una ruptura de la relación primera de intimidad de vida y de pensamiento que no le resultan extraños precisamente por demasiado familiares. Yo creo que ese ejercicio de traducir, porque cuando yo te fala cadeira, instituto, departamento, si un gringo de Estados Unidos lee departamento, piensa en una cosa muy diferente de que un departamento na UBA, por ejemplo. Entonces, ese ejercicio de explicar, de hacer ese esfuerzo, yo creo que puede ser un buen truco de oficio para esa objetivación do sujeito objetivante, como falaría o Bourdieu. Entonces, eu vou parar por aquí, espero que tenha sido más o menos claro o português ou portunhol. Obrigado. Excelente, obrigado, Juan Pedro. Vou passar a palavra, então, para o professor Cristiano. Cristiano, você está com o microfone desligado. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite do Marcelo, né, para compor esse livro, agradecer aí o espaço, a divisão do espaço aqui com o Diego, com o Juan, com a Murabi, com o Marcelo, né, e agradecer também a participação, a presença dos demais. O que eu vou fazer é um esboço, uma apresentação rápida do que está posto ali no livro, né? O Marcelo já fez o convite, e eu reforço o convite à leitura do livro. E, então, esse trabalho que eu apresento no livro é um trabalho que é parte de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo, que eu encaro como uma pesquisa de médio prazo, né? Uma pesquisa um pouco mais longa, porque o material empírico que eu tenho de pesquisa, ele é muito grande, né? Ele é bem amplo. Então, aqui, por exemplo, do meu lado aqui é uma prateleira inteira de livros. Então, é um trabalho que eu preciso fazer, né, de forma mais longa, mais duradoura. E, embora, nesse primeiro momento, o que eu procurei fazer é identificar aspectos regulares. Então, a gente tem um conjunto de obras de manuais de introdução à sociologia, muito diversos, muito diferentes, e no primeiro momento, nessa primeira pesquisa que sai nesse capítulo de livro, o que eu tento fazer ali é entender o que se repete, quais são as características comuns entre esse conjunto e o que essas características comuns
nos permite começar a pensar elementos que até então não pensávamos sobre a história do ensino das ciências sociais no Brasil, história da sociologia no Brasil. Então, o meu material empírico, então, assim, a minha questão dessa pesquisa é justamente tentar entender o que esses manuais podem nos contar, né? Obviamente que é uma pergunta retórica, no sentido de que a gente também não olha apenas para o manual, né? Seria um erro metodológico analisar os manuais a partir apenas de uma análise interna. Precisa considerar elementos externos para tentar compreender o processo de produção, circulação, né, de consumo desses materiais e os impactos no campo intelectual da época. Esse é o corpus da pesquisa, então vocês vão perceber aí que são livros de introdução à sociologia. O primeiro publicado ali em 1917, né, e o último que eu analiso publicado em 1950. Então a gente tem quase todos esses livros aqui, com algumas exceções, quase todas é primeira edição. Então eu tento focar dentro das possibilidades. Algumas obras eu não consegui alcançar enquanto ainda a primeira edição, mas quase a totalidade ali, em torno de 90 e poucos por cento, são livros de primeira edição. Então vocês vão perceber que são livros bem, com títulos muito variados, né? Desde fundamentos da sociologia, práticas de sociologia, preciso de sociologia, introdução à sociologia, noções de sociologia, princípios de sociologia. Então, são títulos muito variados. E aí eu tentei fazer análise para tentar identificar as regularidades presentes nesses materiais, nesse primeiro momento. E aí nós vamos, então, fazer a tabulação, aqui uma breve tabulação aqui, uma coluna onde apresenta os anos de publicação, o nome da obra, os autores, e, no caso, quando era traduções, uma vez que algumas obras de introdução à sociologia circularam no Brasil, mas que não foram produzidas por brasileiros, né, eram traduções. Vocês vão perceber ali que a primeira tradução, a gente tem algumas traduções, né, mas a maioria do corpus de análise são livros produzidos no Brasil. E esses mesmos autores, eles não só publicaram livros de sociologia, alguns deles publicaram livros de outras temáticas, de geografia, de educação, principalmente. Então, são autores que não são formados na área, a grande maioria deles, com exceção os últimos autores que publicaram os livros, mas até porque a sociologia ainda não estava presente enquanto curso no Brasil, e eram sujeitos que, embora professores de sociologia, a grande maioria atuando como professor de sociologia, eles não eram formados na área e também não publicaram apenas conteúdo de sociologia. Isso é importante entender para a gente entender depois as obras deles. Analisando o foco, né, o público-alvo desses livros, né, vocês vão perceber que a gente tem uma mudança. O ensino superior ele aparece tardiamente. Então, inicialmente, os livros são produzidos no Brasil voltados para a educação secundária. E aí o primeiro livro vai aparecer em 35, né? São 2 livros em 35, um em 40 e 3 em 45, e um em 48. O restante, eles são do ensino secundário ou escolas normais, né? Onde a sociologia entrou ainda no final do século XIX como disciplina de formação de professores alfabetizadores, professores do ensino primário, e que vai permanecer nesses cursos que, embora eles sofram mudanças, curso que se transforma posteriormente num magistério de segundo grau, muda a terminologia, mas são cursos que vão até os anos 2000, formando professores alfabetizadores e tendo dentro do seu currículo a disciplina de Sociologia da Educação. Então, a Sociologia acabou permanecendo. Em alguns currículos, Sociologia e Sociologia da Educação nessas escolas de formação de professores, que se chamava-se Escola Normal no Brasil. E se a gente for observar, por exemplo, o público-alvo, juntando, né, as escolas normais e o ginasial, a gente vai ter um volume considerável aí de
de livros, ou seja, os livros que apresentam a sua intencionalidade, o público que quer alcançar, a sua maioria era do ensino secundário, nesse conjunto até 1950. Aqui eu apresento, claro, no capítulo, né, faço uma discussão sobre isso, a relação entre as reformas e a publicação desses livros. Então, nós vamos ver que, por exemplo, há uma correlação, né, bastante nítida entre reforma e publicação de livro, e reforma e o tipo de livro sendo publicado. Então, você tem ali, em 1925, a sociologia se torna obrigatória no Brasil, entra no currículo do ensino secundário, a gente tem a publicação de 2 livros logo em seguida. Depois, em 29, essa legislação ela é reforçada e ampliada, aí nós vamos ter uma sequência de publicações de vários livros voltados para o ensino de sociologia, e em 42 nós temos uma reforma que tira a sociologia do currículo. Quando a sociologia sai do currículo do ensino secundário, as obras publicadas a partir de então são obras do ensino superior. Então, veja que a oferta da disciplina no nível do ensino secundário ou no nível do ensino superior direcionou, em alguma medida, o tipo, a publicação desses livros e o público pretendido a ser alcançado pelas editoras ou pelos autores. Então, a gente vai ver que não dá para... Uma primeira questão que eu coloco nesse estudo que eu estou fazendo, né, que se alonga ainda por mais algum tempo, é que não dá para considerar esses manuais de forma desconexa das reformas educacionais brasileiras. Então, a presença ou ausência da sociologia no currículo enquanto componente curricular obrigatório tem impacto sobre a produção do livro e sobre o tipo de livro produzido. Aqui a gente está falando de livro, no caso de introdução à sociologia, para não especialistas, né? Analisando também um outro aspecto importante, e analisando a parte externa do livro, para entender a parte interna do livro, é a questão das dinâmicas econômicas do setor editorial brasileiro. Então, a gente tem, a partir dos anos 30, um boom editorial no Brasil, sobretudo de livros didáticos de todas as disciplinas, centralizado em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, quando nós vamos olhar para as editoras que estão publicando esses livros, a gente vai ver uma predominância do Rio de Janeiro e São Paulo, né, de acordo com as condições técnicas que está sendo produzido no Brasil, o que vai impactar também, inclusive, o aspecto gráfico desses livros. Então, de acordo com o desenvolvimento técnico da produção dessas editoras, os livros vão tomando outras feições. Então, começa a aparecer fotografias, no primeiro momento, coladas, depois fotografias impressas, depois imagens produzidas exclusivamente para os livros, né? Porque no primeiro momento eram imagens outras que eram apropriadas para o livro, adaptada para o livro. Então, também tem uma dinâmica muito interessante entre mercado editorial e a publicação desses livros no Brasil. Aqui é só em gráfico, para a gente ter uma noção maior. Vocês vão ver a predominância de São Paulo e Rio de Janeiro, né, com um impacto bem significativo. Aqui o vínculo institucional, muito interessante, que grande parte desses livros eles são produzidos por professores vinculados ou a escolas normais, a escola normal, ou a escola Pedro II, escola do governo federal, ou universidades. Então, a gente tem uma vinculação institucional, e é interessante que a vinculação institucional desses autores era uma espécie de elementos mobilizado pela editora para fazer a propaganda do livro, né? Então, a instituição do sujeito, quando ele está localizado em uma instituição do ensino superior, isso é latente no livro, né? Então, fica bem explícito, geralmente assim, autor fulano de tal, da universidade tal. Então, é um uso de marketing bem considerado. E olhando ali os manuais, a gente vai ver ali que a gente está falando da primeira metade do século XX, então há uma dificuldade ainda técnica incorporada, consequentemente, a gente vai ter um conjunto de manuais ainda sem ilustrações. Então,
desses manuais, a gente não vai ter ilustrações. Observando internamente a sociologia, isso ajuda a gente a entender como que a sociologia vai se consolidando, e nós percebemos como que os conteúdos que estão presentes nesses manuais, que mais se repetem, eles vão ser aqueles conteúdos que vão compor o ensino superior brasileiro, e também são, grande parte deles ainda estão presentes no ensino básico brasileiro. Então, como a gente está falando ali da primeira metade do século XX, havia uma preocupação muito grande nesses livros, de quase a totalidade traz isso, que é apresentar para o leitor como que a sociologia surge e por que ela deve ser considerada uma ciência. Então, isso, e consequentemente, vem logo em seguida a apresentação das correntes teóricas ou de autores. Então, isso está muito latente, que é um processo ali também de tentativa de institucionalizar essa disciplina, né? Porque a disciplina surge no Brasil muito próximo com o desenvolvimento também ali na Europa. Então, na medida que a sociologia começa a se desenvolver na Europa, logo ela chega no Brasil, né? A despeito que a gente vai ter a presença da sociologia no ensino secundário ainda no final do século XIX, por volta de 1882, as primeiras tentativas, mas se consolidando em alguns currículos em 1892. E os conteúdos ali que mais aparecem são esses, né? Sociologia como ciência, quase a totalidade dos trabalhos, dos livros. O objeto da sociologia, as correntes teóricas também quase a totalidade dos livros, e assim por diante, né? Aqui é uma representação dos autores referenciados nas referências desses livros. Então, a gente vai ver que Augusto Conte, Durkheim, Tristão de Otaíde, são autores que aparecem muito, e curioso que a gente vai perceber também a presença de brasileiros, né, com um certo destaque. Inclusive, o Delgado de Carvalho, após publicar o seu manual, ele é amplamente citado por os manuais posteriores. Então, a gente tem essa característica. Tem uma visão mais ampla, né, de quais seriam os autores que mais aparecem. Deixa eu rapidinho só para vocês visualizarem, porque realmente é um pouco poluída a imagem, mas vocês vão perceber que autores, né, Marx, Simmel, Conte, Durkheim, são autores que estão ali bastante presentes, né? E aí um recorte, os autores mais presentes são esses. E aqui uma tabela para melhor visualização. Então, a gente vai ver que 70% dos livros citam Durkheim, e aí Tristão de Otaíde, 47,1%. Isso é muito interessante. Delgado de Carvalho com 38%. Então, são livros que estão citando os brasileiros que acabaram de produzir, né, os seus livros. Então, meio que é quase que sequencial, né, essa apropriação desses livros. Então, em alguma medida, reproduz muito a sociologia que está se desenvolvendo na Europa, pelos autores citados. Então, é isso, uma síntese do que eu estou fazendo nesse momento. É um trabalho, como eu disse, ainda demanda uma análise mais sistemática para tentar ver as peculiaridades de cada uma das obras, até porque são muitas. Obrigado, Cristiano. Na sequência, convido o professor Hammurabi, que fará o debate. Espera um segundo, deixa eu posicionar melhor aqui a câmera. Estão me ouvindo bem? Vendo? Sim? Vou fazer um debate bem rapidinho, assim, para a gente sintetizar e dar tempo das pessoas participarem também, né? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? A oportunidade da gente trabalhar junto novamente. É sempre bom fazer essas inter-relações, né? Estava até lembrando mais cedo, né? Conheci o Diego em 2012, num fórum da ISA que ocorreu em Buenos Aires, né? E aí, isso já tem 13 anos, e já vai um tempo, né? Esse ano vamos ter a ISA no Marrocos, eu e o Juan, a gente está organizando um painel sobre a sociologia no sul global, né? Pensando na história, mas também no ensino. Então, dialoga bem com o que a gente está debatendo aqui, né?
A primeira coisa que me vem em mente, né, para começar o debate, é pensando um pouco o quanto que as nossas sociologias muitas vezes são profundamente encapsuladas, né? Eu digo sobretudo do que a gente faz no Brasil, mas encapsulada de um jeito muito peculiar, né? Encapsulada no sentido de nós somos encapsulados para os nossos vizinhos, de conhecer muito pouco das experiências latino-americanas ou outras experiências do sul global, mas conhecer bastante sobre experiências europeias, né? Então, eu acho muito interessante que esse livro, quando ele fala de experiências internacionais, talvez ele retome ou mesmo acabe dando visibilidade ao que de fato é pensar uma experiência internacional, que não seja apenas uma experiência de dialogar com o norte global, que é o mais recorrente nas nossas falas, né? Que foi citado mais de uma vez o Gino Germani, né? Que é aquele herói fundacional da sociologia argentina, e quantos dos nossos estudantes conhecem Gino Germani, quantos dos nossos estudantes conhecem a Bourdieu, ou mesmo a outros que sejam menos famosos, né? O Ulrich Becker, para a gente pensar alguns exemplos de autores que estão ali escrevendo e produzindo no norte global. Ou para sermos também mais justos, a gente pensar com outros autores, né? Stuart Hall, enfim, a vinculação norte global ainda é muito preponderante no que a gente conhece, seja da história, da sociologia, né? Ou seja, do seu desenvolvimento, de pensar os primeiros espaços, cátedras, etc., seja do seu ensino. No caso do ensino, eu acho que o Juan falou, né, desses 3 níveis, graduação, pós-graduação e educação básica. É muito curioso que eu acho que o Brasil tem pelo menos 2 casos muito singulares comparando com outros países, sejam eles vizinhos ou não. O primeiro é o caso da nossa graduação, né? Nós temos uma graduação que é uma graduação em Ciências Sociais, com uma perspectiva muito curiosa sobre o que é Ciências Sociais, né? Que é uma perspectiva que começa muito ampla, se a gente pega os cursos dos anos 30, né? Eles vão ter a ideia de Ciências Sociais que inclui economia, história, etc., e vai caminhando para virar sociologia, antropologia e ciência política. Se a gente encontrar algum curso na Argentina de ciências sociais, a exemplo da Universidade de Quilmes, por exemplo, a Nacional de Quilmes, que tem uma graduação em ciências sociais, eles vão ter uma outra concepção mais ampla, né, do que são as ciências sociais, ao contrário da nossa. E, por outro lado, também a gente vai ter uma experiência na educação básica que é uma experiência muito singular, seja pelo esse recuo temporal que o Cristiano colocou no trabalho dele, né? Ou mesmo no trabalho que o Cristiano e o Marcelo já publicaram, quando pensam que já ali no final do século XIX a gente tem algumas experiências pontuais, e claro, quando a gente veio para o tempo presente, né? A partir de 2008, com a experiência de ter sociologia em todas as séries do ensino médio, para todos os anos, para todos os estudantes, eu particularmente desconheço qualquer outra experiência no mundo parecida. Existem casos como é o da Argentina, que você tem algumas províncias, a sociologia na orientação de humanidades e ciências sociais, o caso do Uruguai também, que vai ser obrigatória, mas apenas para aqueles que vão para o bacharelato da orientação de humanidades. Você tem um caso francês, que é uma combinação de sociologia com economia, na verdade, né? E apenas para orientação de humanidades. E o Brasil vai ser um país, volto a dizer, né, que eu conheça pelo menos, que vai dizer, olha, todos os estudantes em todas as séries do ensino médio terão contato com a sociologia. Isso nos torna bastante singulares, né, em termos de experiência histórica. E o que eu quero dizer com isso? Que a singularidade, ela não pode fechar em si mesma, né? Dizer que algo é singular não significa que ele não possa ser comparado e que essa comparação e conhecer outras experiências não nos possibilitem pensar outras possibilidades didáticas, pedagógicas, formativas, de pesquisa, né? Eu acho até que o Brasil faz um caminho um pouquinho inverso da Argentina, né? Na Argentina, a pós-graduação ainda predomina pós-graduações mais interdisciplinares, com doutorados em ciências sociais, né? Que aí você vai ter dentro do doutorado de ciências sociais a menção sociologia, a menção história, a menção antropologia. Antropologia já é um pouco mais separado, mas e no Brasil não, a gente tem um movimento contrário, né? A nossa formação disciplinar se dá na pós-graduação, né? A gente faz uma graduação interdisciplinar e afunila na pós-graduação, ainda que também haja, obviamente, ainda existem programas de ciências sociais, mas que no Brasil, volto a dizer, se restringe a 3 ciências, né? Que, aliás, no caso argentino, a antropologia nem sequer fica na faculdade de ciências sociais. Geralmente fica na faculdade de humanidades junto com a história, né? Então, você tem um outro arranjo disciplinar, ao passo que a economia, ou mesmo o serviço social, né, fica nas faculdades de ciências sociais. Então, é um arranjo disciplinar muito diferente.
O que eu quero dizer com tudo isso, e falando dessas distintas experiências, eu acho que esse livro nos possibilita dar um primeiro passo, ou começar a dar vários primeiros passos, né? De pensarmos experiências comparativas, tanto com o Norte como com o Sul global. Tanto a parte da educação básica, e aí eu acho que é outra coisa que é muito particular no Brasil, da gente ter um conjunto grande de pesquisadores engajados nesse debate, né? Engajados em diferentes graus, de diferentes formas, incluindo pessoas que são professores de educação básica, estudantes de licenciatura, estudantes de pós-graduação, etc., né? Ah, mas, ao mesmo tempo, em outros países, o que mobiliza mesmo, quando se debate ensino, sociologia, é o ensino superior, né? É dizer que nós vamos debater como é que nós ensinamos sociologia na faculdade, como é que, quando se fala em ensinar sociologia para não sociólogos, está se falando dos cursos de introdução à sociologia para cursos externos, como serviço social, como ciência política, né, que é uma outra carreira na Argentina, entre outras coisas. Então, eu acho que esse livro nos dá uma oportunidade de pensarmos a sociologia, as diversas experiências sociológicas, de modo mais plural, inclusive em termos de comparação da experiência histórica, né, acumulada. E aí volto novamente essa coisa de síndrome de jabuticaba, né? O Brasil, de fato, tem experiências muito singulares. Por exemplo, o fato de que a gente expande os cursos de sociologia, de ciências sociais na ditadura militar, né? Você tem a experiência uruguaia e argentina ali pertinho de fechamento de faculdade, de desmantelamento da sociologia, e você tem no Brasil o processo de fundação da pós-graduação, expansão dos programas de pós-graduação, a própria UNB, onde o Marcelo está agora, né? O programa comemorou agora 40 anos, né? 40, 50 anos, nunca lembro. 60, 70, não lembro. Já vai para 55, Murado. Isso aí. Que é justamente que pega um período da ditadura militar, né? Em plenos anos de chumbo da ditadura, né? 55 anos está falando justamente do 1970, né? Então, é também uma experiência singular. Então, eu acho que essa tem que ser vista como uma oportunidade de nós nos conhecermos mutuamente. E, por outro lado, né? Só para finalizar, eu sou debatedor, não expositor, né? Para não ficar me alongando, eu acho que também de pensarmos a ideia de nos conhecermos mutuamente é também uma possibilidade de trocas de experiências, de pensar metodologias de investigação e pensar formas de analisar, né, a história da sociologia, né? E aí eu fiquei pensando, por exemplo, seja esse movimento, né, que o Cristiano está fazendo a parte dos manuais, né? Que é um movimento que no Brasil ganha muita propulsão desde o começo dos anos 2000, né? Tem um trabalho bastante singular, bastante marcante, que é da Simone Meucci, ali no começo dos anos 2000, sobre os manuais, né? E que não era um trabalho, do meu ponto de vista, pelo menos, que se propunha a pensar em ensino no primeiro momento, né? O trabalho é sobre uma ideia de rotinização do conhecimento sociológico a partir dos manuais produzidos nos anos 30 e 40, entre os anos 20 e 40 no Brasil, né? Como a gente tem movimentos distintos, né? Eu particularmente cheguei muito ao debate sobre a história das ciências sociais na Unpox. Eu já coordenei o GT sobre ensino de ciências sociais, hoje eu coordeno sobre história das ciências sociais, e eu cheguei à história via ensino, né? Pensando justamente como que a gente desenvolve uma reflexão com a ideia de que muitas vezes quando a gente pensa a história da sociologia ou a história das ciências sociais, a gente pensa ou nos grandes nomes, né, como o Juan falou, ou nas grandes obras, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa o Florestan Fernandes, ninguém pensa o Florestan Fernandes professor. A gente pensa o Florestan Fernandes, o escritor, né, da Revolução Burguesa no Brasil. Então, parece que os grandes sociólogos, a única coisa que eles faziam é ficar trancado em casa, escrevendo os livros e nada mais, né? Quando, na verdade, eles estavam o tempo todo formando quadros, dando aula, produzindo materiais, né, organizando cursos, e isso era uma parte constitutiva do seu trabalho. Em muitos casos, como é o caso na França, tem uma tradição muito forte disso, né, muitas aulas foram transformadas em livros posteriormente. O próprio Durkheim, né, Educação e Sociologia, é um livro póstumo do Durkheim, que nada mais é do que suas aulas, né? O Manual da Etnografia, do Marcel Mauss, né? Recentemente no Brasil está sendo publicado pela Voz os cursos que o Bourdieu deu no Collège de France, por exemplo, isso é publicado como livros, né? O que eu quero dizer com isso, da gente também pensar a história e o ensino não como dois campos apartados, né, mas como campos que se entrecruzam, né? E eu acho que também esse esforço do livro, sobretudo nesses trabalhos, estão dialogando mais diretamente com esse, debate, e eu acho que parte do que foi apresentado aqui, né, do Juan, do Diego, do Cristiano,
dessa interface, né, da história e do ensino, é pensar justamente como que a reflexão sobre a história da sociologia, das ciências sociais, demanda também uma reflexão sobre o seu ensino. E, ao mesmo tempo, pensar o ensino também nos demanda uma reflexão sobre a história das ciências sociais. Afinal, né, os cursos, as disciplinas, os livros, eles não caem do céu simplesmente, né? Eles são produtos também de um tempo histórico, eles têm a dimensão interna e externa também, né? Essa dimensão, se a gente for usar uma categoria muito burguesiana, né, de pensar nessa dimensão estruturante, né, mas também estruturada desse livro, né? O livro, ao mesmo tempo, ele é estruturado a partir do campo, mas ele também é estruturante, né? Os cursos, né? E aí, por curso, estou falando tanto os cursos de graduação, como também disciplinas, módulos, etc. Eu acho que é isso, eu acho que é um livro bem importante, tá? É uma contribuição bastante única para a área, né? Acho que em anos anteriores a gente já tentou fazer um esforço inicial, eu até organizei um dossiê com o Diego em 2015, né? Também já organizei com o Juan, outro com o Cristiano, acho que quase todo mundo aqui, só não com o Marcelo, que eu organizei dossiê, e a gente sempre tentou trazer esses autores, né, de outros lugares, fazer esse esforço, e sobretudo aqui pensando a América Latina, mas não só. É isso, parabéns novamente pela organização da coleção e obrigado também às pessoas que estão aqui nos assistindo. Excelente. Obrigado, Murabi, também. E importante nas reflexões, eu acho que faz a gente, contribui, né, para a gente pensar também outras possibilidades de pesquisa a partir disso. Eu vou abrir, então, para a parte que talvez seja mais interessante, que é a parte das perguntas. Eu sei que tem pessoas aqui que têm perguntas, então vamos abrir as inscrições aí. Eu tenho uma pergunta, talvez possa começar com essa, e aí as pessoas vão se inscrevendo aqui também para poder fazer perguntas aí, né, para quem apresentou hoje, né? A pergunta que eu tenho, e aí é para todo mundo, né, não é só para o Cristiano e para o Juan Pedro, mas também para o Diego e para o Hammurabi, como que a gente pode pensar, repensar a história das ciências sociais a partir do ensino? Eu acho que o Hammurabi, no debate que ele propõe aqui, né, justamente faz essa relação forte com o ensino. Mas, geralmente, eu acho que o ensino talvez seja algo muito escanteado, né, negligenciado, quando a gente faz uma história das ciências sociais, né, quando a gente olha para a história da sociologia, para a constituição da história da sociologia, né, grandes obras, geralmente não colocam a variável do ensino como algo relevante, estrutural, né, para institucionalização, para profissionalização. Geralmente o ensino não ganha tanta relevância como poderia levar, né, para a gente pensar a história das ciências sociais. Então, eu queria que vocês pudessem, né, fazer alguma reflexão nesse sentido, né, como que a gente pode articular melhor a história das ciências sociais, a história da sociologia, inclusive em perspectiva comparada, a partir do ensino, né? Quais possibilidades vocês veem a partir disso? E eu sei que a Beatriz também tem uma pergunta. Beatriz, está por aí? Se quiser fazer, Beatriz, eu acho que você tinha uma pergunta, né? Oi, gente, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Primeiro vou me apresentar, né? Eu sou a Beatriz Amorim, sou estudante de pós-graduação na Universidade de Brasília e atualmente eu estou desenvolvendo uma dissertação sobre a história do ensino da licenciatura em Ciências Sociais, né, do curso de graduação de licenciatura em Ciências Sociais na Universidade de Brasília. Então, eu queria saber como o Bourdieu tem sido mobilizado para pesquisar a história do ensino de sociologia e como vocês avaliam o contexto da profissionalização dos cursos de licenciatura nesse processo. Obrigado, Beatriz. Mais alguém, gente? Perguntas? Bom, passamos então para essas duas. Seguimos a sequência. Juan, se quiser. Marcelo. No sé si Diego. es Diego o Juan Pedro.
Diego. Yo creo que es muy interesante tu pregunta. La verdad que la historia de la sociología tiene como una columna vertebral de pensar la enseñanza en sí, ¿no? Porque la enseñanza representa un conjunto de decisiones históricas que consolidan un conjunto, que consolidan un grupo de tradiciones, y esto quiere decir ideas, creencias, que se van reproduciendo legítimamente. En realidad la enseñanza nos permite comprender el proceso de construcción de consensos, acuerdos, imposiciones sobre las ideas sociológicas legítimas. Por lo cual reúne como, digamos, sobre todo desde la perspectiva institucional, y si pensamos en ese modelo de institucionalización, es central, porque la enseñanza condensa, resume, canaliza y vehiculiza lo que un grupo de sociólogos, por consenso, contrato o imposición, define qué es sociología. Y las nuevas generaciones van incorporando eso como las formas de pensar sociología legítima, aceptada, canonizada. Recuerden que la enseñanza, sobre todo a través de la prescripción curricular, construye la historia y la memoria. Entonces la misma enseñanza es una forma de hacer historia, de construir memoria institucional. El desafío es comprender que también la historia de la sociología se construye a través de los olvidos, de las ausencias, y es posible pensar aquellas sociologías, aquellas ideas, aquellos autores, aquellas obras que no fueron incorporadas en la sociología o en la enseñanza, o que tuvieron una vida efímera en la enseñanza. Entonces pensar en lo no enseñado también. Y en mucho de lo que se aprende sociología por fuera del currículum, por fuera de los textos. Cómo se enseñaba sociología en los bares de las facultades, cómo es la socialización en muchas instancias de los cursos de sociología en los espacios privados de investigación, en los centros independientes, como llamó la literatura, cómo se enseñó sociología en espacios alternativos, por ejemplo, en algunos se puede, y esto es algo ausente, se puede ver cómo circuló la sociología en los espacios de formación sindical, por fuera de los ámbitos académicos, en los cursos de sociología política que, por ejemplo, dio el peronismo, ahí también surgió. Entonces, la sociología también tiene enseñanza no oficial, enseñanzas alternativas, se transmite por otros vehículos, y ahí eso no queda registrado en los manuales, en los planes de estudio, pero sí, es central. La historia de la sociología se construye a partir de estas legitimidades, pero también en las ausencias, en los márgenes, en los bordes, y en términos de historia sociológica de la disciplina nos permite ver el conjunto el grupo de disputas, las competencias, las decisiones, las tensiones que hay sobre imponer determinadas formas de pensar o formas de interpretar la realidad social. Yo creo que sí, está bueno pensarlo ahí. La ventaja más metodológica es que la enseñanza nos ofrece materiales ya consolidados.
planes de estudio, libros, tienen como una materialidad. Hay que empezar a ver qué hay detrás de eso. Bueno, creo que Obrigado, Diego. Juan? sigo una secuencia. Sí, coincido con varias de las cosas que dijo Diego. Me parece que en general, no sé si entiendo el punto de la pregunta de que a veces están disociados como el estudio de la disciplina, de la sociología, en este caso, de las ciencias sociales, y de la historia de su enseñanza, pero me parece que es sobre todo en estas líneas de investigación que son muy, muy legítimas y muy instigantes y muy importantes, que tienen que ver con la historia de las ideas o la historia de estos grandes nombres, de las grandes obras, también como decía Murabi. Pero si uno se corre de ese tipo de enfoques, nada, uno ve rápidamente que cualquier trabajo que se preocupa por la institucionalización de una disciplina le va a dar un lugar importante a la enseñanza, a la geografía de las disciplinas, a la ecología de las disciplinas en determinadas instituciones, digamos, y cómo se divide el trabajo intelectual. También uno puede decir que en la propia sociología de las profesiones más general, digamos, el momento de los estudios, que es la socialización universitaria, la primera socialización profesional, también es muy relevante, tanto en algunas vertientes, porque ahí se aprenden ciertos saberes y ciertos valores que después se van a poner en juego, o en otras vertientes más críticas donde creen que ahí se construyen simplemente o identidades o se consigue un diploma para después tener una sinecura en el mercado, pero igual el momento del estudio, digamos, de la formación es una dimensión fundamental para entender a esa profesión, digamos. Entonces, creo que si hay a veces un clivaje, o si puede haber a veces un clivaje entre historia de la disciplina o de una disciplina, historia de la enseñanza de esa disciplina, tiene que ver con estos enfoques más preocupados por esos grandes nombres, por esas grandes élites, y no por las personas comunes propias de esa disciplina. Las personas comunes, las que dan clase, los profesores sin ser aquellos grandes nombres, o incluso los egresos, los graduados que después trabajan, en el caso de la sociología, las ciencias sociales, por fuera del sistema académico. Para entender el trabajo de esas personas que terminan no virando profesores, también es muy importante ver los espacios de formación. Y como decía Diego, lo bueno de estudiar esa historia de estas instituciones de enseñanza es que dejan documentos, ¿no? Dejan los programas, las cementas, los programas, los planes de estudio, las discusiones, muchas veces registradas en documentos bueno, en el caso de las universidades argentinas, lo que es el consejo directivo de una facultad, etcétera. De todas formas, siempre queda la dificultad de reconstruir también el currículum más implícito, ¿no? O las vivencias, las interacciones, pero bueno, ahí siempre también se puede apelar a entrevistas o algunos documentos que nos sirvan como indicios, como una historia más basada en indicios, que permitan reconstruir, digamos, más concretamente, no solo a partir de los documentos, cómo funcionaba esas prácticas de ensino. Entonces, me parece que si uno se queda solo con la historia de la disciplina en términos de desarrollo de ideas y desarrollo intelectual de algunas figuras, bueno, es una historia un poco manca, que le falta como una parte muy importante, porque lo que es una disciplina en un determinado contexto no es solo, o una profesión, no es solo esos grandes nombres, sino el conjunto de prácticas que se hacen, para decirlo de alguna manera, bajo su nombre y que son muy variadas y muchas veces realizadas por agentes muy heterogéneos. Gracias. Posso? Sim, sim, Cristiano, na Eu sequência, vou você. começar pela
pela pergunta do Marcelo, até porque eu acho que tenho pouca coisa para acrescentar do que já foi dito, né, inclusive pelo Hammurabi, pelo Juan, pelo Diego. E concordo plenamente com o Juan, e pensando a realidade brasileira, nós temos uma história da sociologia parcial, né? Se a gente ignora o contexto, né, de transmissão do conhecimento, de consumo do conhecimento para além dos círculos intelectuais, a gente está fazendo uma história muito parcial, né? A sociologia, no Brasil, na realidade brasileira, ela está presente em níveis de ensino diferentes, com características diferentes, com atores, agentes sociais diferentes, e esses aspectos acabaram não sendo abordados até então. Eu acredito que isso tem a ver com duas perspectivas que estão muito presentes quando a gente fala de história da sociologia no Brasil, que é uma perspectiva institucionalista focada nas instituições de ensino superior, né? E como o Juan já falou, os problemas que o Juan traz no texto dele, a gente vai ver isso nesses trabalhos que até então pesquisaram o ensino da sociologia no Brasil, ou então quando uma visão também muito focada no pensamento social, né? Então, como se a história da sociologia se resumisse ao pensamento social ou às instituições. Então, a gente tem nesse caso. E aí, quando a gente fala de pensamento social, aqui eu estou pensando no sentido colocado pelo Hammurabi, né? Um foco nas grandes obras, um foco nos grandes autores, como se a sociologia se resumisse a isso. E isso é muito problemático porque, no caso brasileiro, o ensino secundário ele tem um papel muito importante, né? Eu fico imaginando se nós não tivéssemos incluído a sociologia antes de 1933, quando abre o primeiro curso, eu fico em dúvida se nós teríamos intelectuais no Brasil discutindo a sociologia, as ciências sociais, de modo que garantisse que a Universidade de São Paulo incorporasse um curso de ciências sociais, uma vez que a principal figura que vai encabeçar a proposta do curso de ciências sociais na USP é justamente um sujeito que está pensando o ensino secundário no primeiro momento, né, que produziu livros para o ensino secundário, que é Fernando de Azevedo. Então, tem esse ponto. Passando para a pergunta da Beatriz, Beatriz, tentando te responder, primeiro que eu vou fazer uma sugestão para você. Eu publiquei um texto na Cabex chamado A História do Ensino da Sociologia no Brasil sob as apropriações da teoria disposicionalista. Então, assim, eu mapeei todas as pesquisas de história e fui olhar como que esses autores mobilizaram Bourdieu para pensar essa história. Então, em síntese, o foco recai, né? Os focos gerais são o foco nas estruturas dos espaços sociais, esse é um foco muito importante nesses trabalhos, ou então, um segundo foco, eu estou falando primeiro, segundo, terceiro, mas não é necessariamente nessa ordem, e não necessariamente separados, né? Tem trabalhos que mesclam quase todos, ou parte deles, ou apenas um. Então, trabalhos, por exemplo, discutindo as regras do espaço social, também trabalhos que fazem a mobilização dos agentes e como esses agentes estão inseridos no campo. Os interesses também, um outro foco é focando nos interesses, as disposições dos agentes, né, em jogar o jogo. E aí tem, por exemplo, uma dissertação que eu orientei, que é do Caio, sobre Fernando de Azevedo, então foco muito mais nesse sentido. E alguns trabalhos pensando muito nas disputas sociais presentes nessa composição. Eu acho que você vai encontrar, por exemplo, e aí como o Marcelo já fez uma propaganda aqui, o livro do Hammurabi talvez é o livro que mobilize de forma exemplar todas essas dimensões, né? O Hammurabi passa pelas estruturas, pelas regras, pelos agentes, pelas disposições, pela produção do hábitos, né? Enfim, acho que ali você tem uma síntese desse tipo de mobilização do Bourdieu, mas os trabalhos são nessa perspectiva. A gente tem poucos trabalhos, e aí é uma questão que eu trago nesse artigo, poucos trabalhos que se descolam do Bourdieu para pensar a história do ensino de sociologia no Brasil. Então, a gente tem um trabalho que vai pensar a partir do Elias, né? Mas
outros não no campo da sociologia, muito mais numa perspectiva apenas histórica, descritiva, mas quando mobiliza autores, quase sempre é o Bourdieu, com exceção de um trabalho, acho que é um ou dois trabalhos que mobiliza uma visão a partir do Weber e do Elias, né? Então, a gente tem uma predominância, a gente precisa ainda expandir mais outras possibilidades teóricas para pensar o ensino de sociologia no Brasil, a história do ensino de sociologia no Brasil. Obrigado, Cristiano. Hammurabi, você quer... Fala dois comentários bem breves, né? Pegando um gancho no Cristiano, né? Nisso que ele falou, eu acho que na verdade reflete, obviamente, uma tendência na sociologia brasileira. Ora, Bourdieu é o autor mais citado na sociologia brasileira, né? Eu brinco que ele é o céu da teoria, né? Que todo mundo usa a gosto, né? Todo mundo joga uma pitada de Bourdieu para cima, Bourdieu para baixo, o que leva até um debate muito profundo sobre quão adequado é Bourdieu para pensar certos casos, né? Existe um, 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 uma discussão super importante que tem no campo da sociologia da educação, por exemplo, é como que o Bourdieu, nos seus trabalhos, vai supervalorizar o peso do capital cultural, né? Ele chega a dizer com todas as letras, né, no final de Os Herdeiros, né, mesmo que as desigualdades econômicas inexistam, né, então a desigualdade cultural continua sendo profunda, etc. E aí eu fico pensando que no final das contas, né, por exemplo, para quem, não sei se os alunos seus não vão lembrar, mas em 2006 o Cristóvão Buarque foi candidato à presidência da República. Ele tinha uma grande plataforma, federalizar o ensino. E ele dizia que se a gente tivesse o ensino federalizado, acabaríamos com as desigualdades educacionais, né? Ora, tem vários problemas de várias ordens aí, né, no nível muito empírico, né, que é a ideia. Todos terão acesso ao mesmo capital cultural, logo as desigualdades serão apagadas da nossa história, né? Ou ainda, quando estava na propaganda da BNCC, ainda no governo Dilma, uma das coisas que se dizia no site da BNCC é que se todo o Brasil tiver o mesmo currículo, acabou as desigualdades, né? O que eu quero dizer, dando esses dois exemplos, é dizer o seguinte: ora, uma das críticas que faz o trabalho de Bourdieu é dizer, olha, num país como o nosso, cuja desigualdade é tão profunda, o peso do capital cultural é muito mais relativo que na França, no final das contas. Porque aquele sujeito que tem mais capital econômico, ele consegue, inclusive, ter acesso a uma outra estrutura escolar, ele consegue, mesmo que ele esteja na mesma escola, ele vai ter acesso a uma série de outros bens e tal, que vai ser um peso muito mais relativo que na França. Só vou pensar alguns exemplos do que tem sido tensionado, né? Concordemos ou não com essa ideia. Então, só para dizer, claro, Bourdieu é o mais citado, mas também se chegar na sociologia econômica, ele é o mais citado, chegar na sociologia da educação, ele é o mais citado, entre outros campos também, né? Eu acho que não é uma coisa exclusiva nossa. Mas eu acho que sim, ele ajuda muito a pensar certas categorias, isso é inegável, né? Pensar certas hierarquias do currículo, etc. Há, inclusive, autores que são bastante reconhecidos no campo da sociologia do currículo que a gente mobiliza pouco ainda. Um exemplo é o Michael Young, né, que é talvez considerado um dos grandes sociólogos do currículo e que é pouquíssimo lido na sociologia, mais lido nas faculdades de educação, ou ainda o Michael Apple, que também é um sociólogo do currículo que mobiliza a partir sobretudo de uma base gramsciana, né? Como é que a gente pensa isso? E a primeira questão, né, se pensar história e ensino, mas eu acho que isso já tinha tocado quando eu fiz o meu comentário, né? É que é esse talvez um esforço, a gente pensar essas coisas de forma mais involucradas, né? Também pegando um gancho no que o Cristiano falou, no que outros colegas falou, por mais que até o Diego e o João Pedro já fizeram menção indireta, né? E direta também, que o caso argentino, Buenos Aires é muito central, né? Claro, a concentração, e quando falamos Buenos Aires, não nos enganemos, né? Tem a província de Buenos Aires e a cidade autônoma de Buenos Aires, né? Buenos Aires é uma concentração inigualável, né? Em termos de instituições, estruturas, instituições editoras, etc. Ainda que São Paulo, no Brasil, concentre bastante poder nesse sentido, o sistema de ensino brasileiro é muito mais descentralizado que o argentino nesse sentido, né? Por várias questões históricas. Todavia, a gente ainda no Brasil fala muito de história da sociologia, das ciências sociais, a partir do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que ainda também é um desafio nosso, né? Descentralizar essas histórias, pensar um pouco o que estava acontecendo, por exemplo, nos anos 40, estava sendo criado curso de ciências sociais em Juiz de Fora, por exemplo, né? E a gente fala pouco, quem que conhece a história do curso de Juiz de Fora, né?
Quase ninguém. É um dos primeiros cursos do Brasil, né? Nos anos 50 estava sendo fundado o curso em Belém do Pará, em Recife, nos anos 40 na Bahia, né? E são experiências pouco conhecidas. Eu acho que também é um desafio nosso de pensar o ensino, de pensar a história, conhecer essas experiências fora do eixo de São Paulo. E de pensar o ensino, eu diria uma coisa que às vezes eu insisto, numa hipótese que eu acho até ousada, quer dizer que a grande inovação do ensino, pelo menos na experiência das ciências sociais brasileiras, do que eu acompanho, não vem do centro, vem da periferia. As universidades mais tradicionais, elas são profundamente conservadoras e elas resistem a qualquer mudança formativa. Elas ainda formam seus... Se deixar, a USP, né, ainda forma naquele modelo 3+1, basicamente, né, que é um modelo que muitas universidades consideram completamente superado em termos formativos, né? Então, assim, as grandes revoluções e inovações da forma de ensinar sociologia têm vindo da periferia do campo acadêmico. E isso é uma coisa muito interessante de se pensar, inclusive em termos burguesianos, né? O mestrado profissional de ensino de ciências sociais começa na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, e ela está profundamente estruturada a partir de universidades periféricas, ao Estadual de Londrina, do Vale do São Francisco, Federal de Campina Grande, Federal do Amapá, Federal de Juiz de Fora, né? A que é um pouquinho mais central é a Unesp, e que não é um grande centro das ciências sociais de referência, né? A Unesp de Marília de Araraquara, com todo respeito aos meus colegas, e a Federal do Paraná. Os demais são todas universidades periféricas, né? Então, eu acho que isso também a gente ainda não tensionou, né? O que a periferia tem produzido na academia, né? E como é que a gente tensiona isso? Maravilha. Temos também Carlos, está com a mão levantada. Não, você está... Agora sim. Ahora sí no estoy muteado. Bueno, bueno, sí, me resultó todo muy interesante. Debo decir que algunas cosas se me escapan. Se me escapan porque, bueno, domino el castellano, pero no hablo ni portuñol ni cosa por el estilo. Un par de preguntas nada más. A Cristiano, una, y otra a quien sea. Me parece que Hammurabi dijo cosas, pero Hammurabi habla más rápido que algunos de ustedes. Entonces, claro, yo a Cristiano y a Marcelo lo entiendo mejor. A Hammurabi lo entiendo un poco menos. Cristiano, vos que estudiaste los textos escolares, en fin, los textos didácticos, uno de esos textos, no es por una curiosidad personal, uno de esos textos es de Gilberto Freire, que es del 45. Como digamos, la trayectoria de Freire, cuando iba pasando el tiempo, de académico pasó más como a ser concebido como ensayista o una cuestión así. Me interesaría saber, en los años 40, qué importancia tuvo el escrito de Freire, y además, vos mencionaste un montón de textos, pero que son de tipo cuantitativo. No sé si cualitativo vos pudiste ver si algunos de esos manuales se elegían como clásicos, digamos, porque seguramente no todos los manuales tenían el mismo peso en cuanto a lectores, etc. Si de un conjunto de textos hay algunos que tienen un peso y otros que tienen un peso mucho menor. No sé si pudiste establecer algunos manuales que se iban tornando como clásicos, digamos. No sé, en economía durante mucho tiempo Samuelson era así, Samuelson. Pero años y años. No sé si vos pudiste establecer algo de eso. No. Y después una pregunta, que podría ser a Hammurabi si me habla un poco más lento, o a cualquiera, porque él mencionó algo de la sociología del currículum. Entonces yo me preguntaba si estas cuestiones que tienen que ver con estudiarlo como disciplina, si entran dentro de las distintas corrientes que puede haber dentro de la sociología de la educación. Por ejemplo, sociología del currículum
o historia de las disciplinas escolares, porque han trabajado mucho dentro del campo de la educación, ese tipo de temática, no específicamente sobre sociología, ¿sí? Bueno, nada más eso. Gracias, gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Hay preguntas para cerrarnos este ciclo? ¿No? Bueno, passo então para o Cristiano. Veja, observando o conjunto, primeiro para contextualizar o que eu estou tentando fazer no primeiro momento, né? No primeiro momento, eu estou tentando identificar padrões, né? Para a gente tentar entender se existe consenso, se esses materiais estão produzindo, se podemos falar de uma sociologia ou de várias sociologias, e esse é o primeiro momento. Num segundo momento, que é o que não está ainda nesse capítulo do livro que o Marcelo organizou, que é o que eu estou fazendo nesse momento, que é estudar especificamente manual por manual. E aí existem alguns elementos importantes para a gente situar o lugar desses manuais, a importância deles, né? Que é a questão do número de edições que essas obras têm, né? Algumas são reeditadas até os anos 60, inclusive final dos anos 60, com um espaço de tempo de uma edição para outra razoavelmente longa, de 5, 6 anos, outras, uma reprodução de edições sequenciadas, assim, de intervalos de 3 anos, então a gente tem algumas obras que se mantiveram muito tempo no mercado. Tem algumas obras que acabaram ganhando relevância por conta do autor ganhou relevância posteriormente, que não necessariamente foi uma obra que ficou sendo reeditada. Então, por exemplo, o Fernando de Azevedo, ele produz uma obra para o ensino secundário. Essa obra, quando a sociologia deixa de estar no currículo, sai do currículo em 1942, o Fernando Azevedo pega essa mesma obra e ele mexe nessa obra, faz algumas mudanças nela para adaptar para o ensino superior. Como o Fernando de Azevedo ganha uma certa relevância no debate acadêmico, então se fala muito da obra dele. E a gente vai ver repercussões em outras obras posteriores, fazendo menção à obra do Fernando Azevedo. Mas dentre todos os livros, talvez a figura, isso tem a ver com o lugar que o autor está, que é um Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, capital do país na época, e que é a escola referência para todas as outras escolas, né, um currículo referência, que é o Delgado de Carvalho. Então, que é inclusive um dos autores mais citados nas obras posteriores, porque o Delgado de Carvalho, ele pega as suas aulas e propõe fazer fascículos, né? Ele lança um fascículo bem pequenininho no primeiro momento, e aí, por algum motivo que ainda eu não descobri, há uma mudança e não sai um segundo fascículo, sai um livro. Então, um livro já com 250 páginas aproximadamente. Então, há essa mudança de projeto editorial, daquilo que seria em fascículo ser transformado, então, no livro. E curioso é que é pela mesma editora, então não é uma questão de acessar uma editora, eu preciso pesquisar melhor isso. Essa obra do Delgado de Carvalho, ela acaba virando referência para quase todos os manuais que vêm posteriormente a ela. Acontece que com a exclusão da sociologia no ensino secundário, as obras que eram voltadas para o ensino secundário, a maioria delas, poucas delas acabaram sendo reproduzidas. As obras que acabaram sendo mais reproduzidas por um tempo maior não foram obras que estão nessa pesquisa do livro, que fazem parte da minha pesquisa maior, que são obras de sociologia educacional ou sociologia da educação. Então, obras de sociologia da educação que foram produzidas na primeira metade do século XX, elas continuam sendo reproduzidas até ali os anos 70, justamente porque é onde a sociologia vai permanecer no currículo para a formação de professores alfabetizadores nas escolas normais brasileiras. Então, esses livros. O caso que você cita do
Gilberto Freire, é curioso que até os anos 50, ele publica a obra dele em 2 volumes, mas até os anos 50, essa obra ela não tem uma recepção nos livros de introdução posteriores. Então, ela não é mencionada nas outras obras, ela não ganha relevância. O Gilberto Freire ele começa a ganhar relevância dentro do campo acadêmico, né, no primeiro momento, com toda uma crítica ao tipo de sociologia ensaística que alguns autores dos anos 40 estão produzindo, mas ele ganha relevância posterior. E essa obra, que é, no primeiro momento, pensada para o ensino secundário, passa a ser usada no ensino superior, né? Uma obra de introdução à sociologia, e aí ganha relevância, mas no ensino superior. Então, por isso que é uma obra que continua, e aí é um autor que vai se tornar importante na sociologia brasileira. Isso gera também venda de livros, ou seja, o mercado editorial continua publicando essa obra, inclusive, muito recentemente a obra foi reeditada, então ela tem por conta da trajetória desse sujeito. Então, e quando a gente olha para os outros autores de livros didáticos dos anos 40, a maioria não conseguiu adentrar, isso é muito curioso, que a maioria não conseguiu adentrar ao mundo acadêmico da sociologia que se desenvolve a partir de 30. Então, são poucos, né? Tem algumas figuras que ali continuam participando de congresso internacional e passam a ser reconhecidos como sociólogos, mas é um número pequeno, um número reduzido. Esses continuam ainda tendo uma certa, os seus livros continuam tendo uma certa circulação, mas aqueles que acabaram não adentrando esse novo círculo intelectual que se forma a partir dos cursos de graduação, esses livros acabam não tendo uma segunda edição, por exemplo. A grande maioria não teve uma segunda edição. Então, tem a ver também com o mercado também, onde, como a sociologia parou de ser ofertada no ensino básico também, isso tirou o estímulo das editoras também de continuar produzindo essa obra. Mas dizer que uma dessas obras virou uma grande referência, que foi usada, não, eu acho que não, pelo menos a leitura que eu faço, acho que não consigo ver uma obra pelo motivo da obra, né? Você tem Gilberto Freire, que todo mundo lê ainda, Introdução à Sociologia, mas muito por conta do que ele produziu posteriormente, e menos por conta daquela própria obra, ou seja, a obra sozinha ela não conseguiria ter repercussão futura, até porque até 1950 ela é praticamente ignorada por outras obras de introdução à sociologia. ¿Posso falar? Salgado, sim. Bueno, Carlos, como he dicho que me comprendía bien porque hablaba muy, muy rápido, hablaré en castellano para que me comprendas mejor, ¿vale? Bueno, dos cosas distintas. La primera es acerca de Freire. Yo hablo el castellano argentino, el vale ya te me fuiste al español. Pero él es el único que yo hablo. El único que yo hablo, pero bueno, se puede comprender mejor que portugués. Bueno, lo digo. Acerca de Freire, junto con como ha contestado Cristiano, hay una cosa muy curiosa. Es que Freire se quedó muy conocido con su libro Casa Grande Senzala, que ha sido publicado en 33. 33 ha sido justamente el año que han creado la carrera de Ciencias Sociales en Brasil. ¿Qué quiere decir con eso? Es que cuando Freire publica su libro, es reconocido como el gran sociólogo, antropólogo, etc. Una cosa que poca gente lo dice, por ejemplo, es que su maestría en la Universidad de Columbia, por ejemplo, no ha sido en sociología, ha sido una maestría en historia social, aunque ha cursado como 2 cursos en el departamento de sociología y otros 2 en el departamento de antropología, pero ha hecho una carrera en historia. ¿Y qué pasa? Es que cuando está escribiendo su libro en los años 40, incluso Simone Meucci también tiene un análisis muy interesante porque ha sido su doctorado acerca de la producción de ese manual. Es un momento en que empieza una contestación acerca de su obra sociológica, porque en los años 40 ya tenemos la primera generación de sociólogos profesionales, o sea, aquellos que no han tenido un grado
bueno, de licenciatura en ciencias sociales o mismo grado de maestría, porque la Escuela de Sociología y Política de San Pablo, así como la Universidad de San Pablo, ya otorgaba en los años 40 el grado de máster en sociología, por ejemplo, en los años 40. O sea, Freire ya estaba contestado como sociólogo. En el análisis que Simone Meucci hace de este libro, lo dice, es como si fuera una obra para probar que sí, él era un sociólogo profesional, que dominaba las teorías sociológicas, de Brasil, las teorías sociológicas de los Estados Unidos, de Alemania, de Francia, etcétera, etcétera. Y también me parece, en diálogo con Cristiano, yo diría que en Brasil a partir de los años 60, 70 han sido creados los programas de posgrado con maestrías y doctorados. En este momento yo diría que cuando se empezó a desarrollar la sociología brasileña, los manuales empezaron a quedar algo muy secundario, como si fuera, si eres un sociólogo de verdad, no te va a escribir manuales, te va a escribir una obra sociológica de análisis profundizada de la sociedad brasileña. Entonces yo creo también que hay un cambio en el campo de la sociología que significa ser un buen sociólogo. Y que significa ser un buen sociólogo no es escribir manuales de introducción a la sociología. Esto ha sido percibido como algo muy malo. Y claro, en esta cosa más compleja de pensar el campo, en los capitales, por ejemplo, los libros didácticos en Brasil, hoy un poco menos, pero en 2012, por ejemplo, era como un negocio millonario. Y estoy hablando de millones en reales, no en millones de pesos argentinos. En el sentido que, por ejemplo, en 2012 ha sido seleccionado 2 libros por el gobierno brasileño y uno de los libros han vendido como 5 millones de copias. O sea, si estuviera más interesado en capital económico, te va a escribir manuales escolares, pero mismo con todo este atractivo económico, los grandes sociólogos brasileños no se dedican a eso. Se van a dedicarse a escribir libros que poca gente los lee o nada, porque esto que significa ser un buen sociólogo, que te escribe libros tan raros, que solo 2 o 3 personas del mundo te pueden comprender completamente. Yo creo que es imposible que este libro se convierta en un tipo de referencia por el cambio que ha ocurrido en el campo. El campo ha pasado a valorizar de un modo demasiado significativo otros tipos de producciones, no más los manuales, etc. Aunque en algunos casos, como el caso de Fernando Azevedo, por ejemplo, ha sido un libro que mismo en los años 40 ha continuado a ser una referencia importante para las escuelas de formación de profesores, para las que nosotros llamamos de escuelas normales, que son cursos de educación secundaria, profesionalizantes para enseñantes de la escuela primaria y de los jardines de infantes, sobre todo. Entonces, esto se ha cambiado. Y acerca de la discusión con la sociología de la educación y todo, yo creo que quizás eso puede ser uno de los puntos más frágiles que tenemos en la discusión, porque la sociología, la tradición sociológica de la sociología de la educación en Brasil se va en una dirección completamente distinta. La sociología de la educación en Brasil está involucrada sobre todo con la discusión acerca de la desigualdad y la relación de escuela y desigualdad. O sea, ¿cómo se puede pensar la relación entre raza, clase, género, desigualdad en la escuela? Ese desarrollo acerca del campo del currículum, etcétera, están como cosas muy apartadas. Yo diría que el análisis que hacemos en Brasil acerca de la enseñanza de la sociología o mismo de la historia de la sociología está basada sobre todo en una discusión desde Bourdieu y otros autores que van a pensar lo que nosotros llamamos por veces de una sociología de la sociología. Es como intentar hacer un esfuerzo sociológico por él mismo. Y en otro sentido, en que nosotros llamamos de pensamiento social brasileño, que hay toda una tradición acerca de las interpretaciones de Brasil. O sea, cómo que los sociólogos, con los antropólogos, los otros científicos sociales han creado interpretaciones de nuestra sociedad
y cómo que estos libros también se involucran con eso. Por ejemplo, Marcelo, que ha hecho una tesis acerca de la sociología católica y los manuales en Brasil, te va a aparecer todo el tiempo, por ejemplo, la cuestión del divorcio. O sea, los libros estaban preocupados en hacer una interpretación de los problemas sociales de la sociedad brasileña. Yo diría que en Brasil hay como esa tradición muy fuerte entre los investigadores de enseñanza de la sociología. Queremos hacer como sociología de la sociología. Por último, yo diría que esto también refleja, obviamente, la división institucional que tenemos en Brasil entre las facultades de educación y los departamentos de sociología. Claro, hay excepciones. El propio Cristiano, que está vinculado a una facultad de educación, pero está en una maestría de sociología, pero históricamente en Brasil son universos muy apartados. Aunque tenemos muchos sociólogos que trabajan en las facultades de educación, pero están institucionalmente muy apartados y con un diálogo muy, ¿cómo puedo decir? Un diálogo que no tiene una substancia que se mantiene. Mismo en el caso de la sociología de la educación en sentido más estricto. Bueno, es eso. Mismo hablando más rápido, yo creo que ayuda. Sí. Bom, muito interessante o debate, mas a gente vai ter que finalizar a nossa reunião, né? Já estamos aqui com duas horas de reunião, então agradeço muitíssimo a participação de todas as pessoas, especialmente, né, aos professores Juan Pedro Blois, Cristiano Bodart, Hammurabi Oliveira, professor Diego, que já teve que sair, e, bom, agradecer e falar que quem tiver interesse a respeito do livro, ele está disponível para venda no site da Amazon, né? Então, é possível encontrar online, né, para venda, e a gente espera também que mais adiante, no final do ano, né, o PDF também possa ser disponibilizado na internet de maneira gratuita. Mas, até lá, então, fica aí a sugestão de vocês adquirirem, né, o livro físico. Bom, é isso, muito obrigado, então, e a gente espera futuramente fazer outros encontros para continuar o debate. Um prazer. Um abraço. Abraço a todos.